Eu acho que você quis dizer o fotográfico adesivo brilho, certo? Porque o offset ele sempre é fosco. No caso, para a fabricação de quadros, se você estiver utilizando a tinta corante, não tem necessidade de fazer no papel fosco, pode fazer no fotográfico mesmo, e aí depois você lamina para dar uma proteção a mais, porque com a tinta corante, independente da proteção, com o tempo vai começar a desbotar. A solução para evitar totalmente o desbotamento é você fazer com tinta pigmentada. Aí se você tem uma impressora com tinta pigmentada, você faz a impressão no papel fosco e depois faz a laminação, porque tinta pigmentada não pega no papel brilho, a não ser que ele seja microporoso, mas aí é muito caro e não compensa. Então tinta pigmentada, papel fosco, depois lamina sem probabilidade de desbotar. Aí você tem um material de excelente qualidade para vender, beleza? Aí nesse caso vai depender do preço que você consegue esse terceirizado. Se você tem esse terceirizado próximo de você, o acesso é fácil, ele te entrega com agilidade, o preço é bom, não vejo necessidade de comprar uma impressora laser. A impressora laser ela é uma impressora um pouquinho mais melindrosa, dá um pouco mais de trabalho, exige mais cuidado e quando você precisa da manutenção custa mais caro. Então, se o seu fornecedor, se o seu terceirizado está suprindo sua demanda, o preço está bom, não vejo necessidade de comprar uma nova, tá? Aí nesse caso vai depender do preço que você consegue esse terceirizado. Se você tem esse terceirizado próximo de você, o acesso é fácil, ele te entrega com agilidade, o preço é bom, não vejo necessidade de comprar uma impressora laser. A impressora laser ela é uma impressora um pouquinho mais melindrosa, dá um pouco mais de trabalho, exige mais cuidado e quando você precisa da manutenção custa mais caro. Então, se o seu fornecedor, se o seu terceirizado está suprindo sua demanda, o preço está bom, não vejo necessidade de comprar uma nova, tá? Olha só, na minha opinião, o transfer laser ele funciona se a personalização de acrílicos for o seu foco, for o seu carro-chefe aí na sua loja. Se for só para agregar mais um produto, na minha opinião não compensa, tá? A não ser que você tenha um fornecedor dos insumos aí do ladinho, pertinho de fácil acesso, aí beleza. Eu trabalhei com transfer laser no início da loja, só que aqui na minha cidade a demanda não é tão alta, o pessoal só quer fazer quantidades pequenas. O estoque que eu tinha que ter para ter muita variedade, era um estoque muito grande, era caixas e caixas, e mesmo assim o pessoal nunca quer o que você tem, sempre escolhe um produto que você não tem, você tem que correr atrás de fornecedor, aí você vai no fornecedor, você tem que comprar caixa fechada, mas o cliente só quer pequena quantidade. Então, para mim, não funcionou. Não quer dizer que não vale a pena, tá? Ele vale a pena desde que seja um produto principal, que você vai focar somente nesse produto. Aí sim, vale a pena você fazer um investimento no maquinário, fazer um investimento no estoque bacana e até migrar também para o Silk para ter as duas opções de personalização de acrílico. Esse tipo de serviço que a matéria-prima é bem barata, no caso é basicamente só papel e impressão, você precifica levando em consideração o tempo que você leva para fazer essa produção, tá? Desde o momento que você iniciou a criação da haste até o momento que esse produto está embalado e pronto para entregar para o seu cliente. Então aí você vai ter que definir qual que é o seu valor de hora trabalhada e jogar essa margem de lucro em cima desse valor que você está vendendo. E é claro que você pode também fazer aquela análise básica de mercado para verificar qual está o preço médio da sua cidade e se encaixar ali no meio, nem o mais barato e nem o mais caro. Já é uma forma interessante de você ter pelo menos uma base de como iniciar a precificação desse serviço, tá? Tem vídeo completo no canal falando sobre a diferença e os tipos de uso da tinta corante pigmentada, tá? Vai lá dar uma olhada, mas de forma bem rápida e resumida. A tinta corante é a tradicional que vem na maioria das impressoras que a gente compra, já vem com a tinta corante. Ela é uma tinta que ela tem uma impressão muito mais viva, uma cor muito mais nítida e chamativa. Funciona muito bem em papel fotográfico brilhante, que é um excelente papel para a maioria dos serviços que a gente faz. Porém, ela desbota com o tempo e não é a prova d'água. A tinta pigmentada, feita à base de pigmento, não leva água, é um pouco mais densa, ela tem uma durabilidade de impressão muito maior, não vai desbotar, porém ela tem menos vivacidade de cores e não funciona em papel brilhante, tá? Ela vai ser para impressão somente em papel fosco, papel offset, papéis brilhantes que tem a camada os poros muito fininhos, ela não ancora direito nesse tipo de papel, tá? Pessoal, não comprem equipamentos de sublimação 3 em 1, 5 em 1, 10 em 1, 20 em 1. É latada, tá? No geral, são equipamentos com a qualidade mais baixa. Por mais que você tenha 8 ferramentas para trabalhar, a central de controle é uma só. Então, toda vez que você vai fazer um produto diferente, você tem que trocar, desconecta, conecta de novo, tira cabo, coloca cabo. Isso vai gerando desgaste na central de controle. E fora que você só consegue usar ela de um por vez. Se você precisar fazer 3 produtos, você vai ter que ficar trocando e trocando e trocando. Então, não faça isso, tá? Começa ali com a prensa de caneca bem básica, juntou uma graninha, compra uma prensa plana, já é 90% do que você precisa. Se mais para frente você tiver demanda para algum outro tipo de produto, compra máquinas específicas para aquele produto, tá? Nada de máquina 8 em 1, é tipo pato, faz tudo, mas não faz nada direito.